Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa série de Drácula e a gente parou aqui no capítulo 3, As Três Irmãs. Bom, fazendo uma pequena recapitulação do vídeo anterior, a gente viu um pouquinho do Jonathan Harker perambulando ali pelo castelo, sozinho, né? Não tinha muita coisa para fazer e de fato ele não fez muita coisa não. O mais marcante desse capítulo para mim foi já os primeiros indícios de que tem alguma coisa errada, alguma coisa não bate bem com o castelo e com aquele conde. O que aconteceu? Jonathan fazendo a barba com seu espelhinho, e aí de repente o conde aparece atrás dele do nada. Jonathan se surpreende, obviamente, porque o espelhinho que ele estava usando para fazer a barba dava uma visão do quarto geral, né? Uma visão geral do quarto. Então, ele deveria ter visto o conde se aproximando por trás dele. Ele não viu. O conde simplesmente apareceu ali e tocou no ombro dele. E digo mais. Olhando para o espelho, o conde estava do lado dele, né? Ele estava aqui, o conde do lado. E ele olhando para o espelho, ele não viu o reflexo do conde. Drácula não aparecia no espelho de jeito nenhum, né? Então, tem isso aí. E aí, outra coisa que aconteceu foi que Jonathan se feriu com a navalha, né, com o aparelhinho que ele usa para fazer a barba, e o conde ficou maluco. Agarrou ele pelo pescoço, ficou aquela cena esquisitona, né, mó climão, mas ele conseguiu se controlar e ficou tudo bem. O conde mandou ele tomar cuidado com aqueles artefatos. E aí tomou o espelhinho dele, né, obviamente. O espelho foi pro caralho. Não tem mais espelho. Bom, mas então foi isso. Jonathan ficou boladinho. E vamos continuar aqui no capítulo 3. Beleza? Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder essa história que a gente está lançando aqui. E vamos nessa, capítulo 3, As Três Irmãs. Essa fitinha é muito bonita, cara, olha isso. Eu tô ficando hipnotizado pela cor. Vamos lá. Capítulo 3, As Três Irmãs. Diário de Jonathan Harker, continuação. Então ele terminou aqui dizendo: o castelo é uma verdadeira prisão e eu sou seu prisioneiro. E ele continua aqui. Quando me dei conta de que era um prisioneiro, senti uma irritação profunda. Corri de cima a baixo pelas escadas, tentando abrir todas as portas e verificando todas as janelas que encontrei. Tudo em vão. Depois de um tempo, senti que todos os meus esforços eram realmente inúteis. Quando voltei, depois de algumas horas, tive a impressão de haver enlouquecido, pois me comportei como um rato apanhado em uma ratoeira. Contudo, quando tive a certeza de que estava indefeso, sentei-me calmamente e comecei a refletir sobre o melhor que havia a se fazer. Ainda estou refletindo e não cheguei a uma conclusão definitiva. Só tenho certeza de uma coisa: não devo permitir que o conde saiba o que estou pensando. Ele sabe muito bem que estou aprisionado. Foi ele mesmo que me prendeu e tem sem dúvidas seus próprios motivos para ter feito isso. Apenas iria me enganar se eu lhe revelasse os fatos. O que tenho a fazer é esconder meus próprios segredos e temores, ficando sempre de olhos bem abertos. Ou estou sendo enganado, como uma criança, pelos meus próprios medos. Ou seja, uma das alternativas é que ele está imaginando coisas. Ou então estou numa terrível enrascada. Se o segundo caso se confirmar, eu não digo nada, só vou dizer isso. Se o segundo caso se confirmar, precisarei de toda a minha inteligência para sair dessa situação. Mal cheguei a essa conclusão, ouvi o barulho da grande porta de baixo se fechar e percebi que o conde havia retornado. Ele não foi para a biblioteca de imediato, e indo cautelosamente para o meu próprio quarto, encontrei-o arrumando a cama. Era estranho, mas confirmava as minhas suspeitas. Não havia criados naquela casa. Quando mais tarde, pela fresta da porta, vi o conde pondo a mesa da sala de jantar, não tive mais a menor dúvida. Aquilo era uma prova de que só havia uma pessoa no castelo, e portanto, devia ter sido o próprio conde o cocheiro da carruagem que me conduziu àquele lugar.
Chegar a tal conclusão aterrorizou-me. Dislexia. Chegar a tal conclusão aterrorizou-me, pois se assim for, pode dizer que o conde tem o poder de dominar os lobos, como fez na estrada, apenas levantando a mão em silêncio. Por que toda aquela gente de Bistritz e da diligência tinha tido tanto medo de mim? O que significava o oferecimento do crucifixo, do alho, da rosa silvestre e do freixo da montanha? Bendita seja a boa mulher que amarrou o crucifixo no meu pescoço. Tocá-lo traz-me força e confiança. É estranho que um objeto que fui ensinado a considerar com desapreço uma prova de idolatria me proporcionasse ajuda em um período de solidão e de dificuldade. Dava-se isso porque haveria algo na própria essência do rosário, ou porque ele seria um meio. Dava-se isso porque haveria algo na própria essência do rosário, ou porque ele seria um meio, uma ajuda tangível de transmitir lembranças de empatia e de consolação. Mais tarde, pensarei nessas questões para tentar chegar a uma conclusão. Não sei se você vai ter tempo não, Jonathan. Acho que você deveria pensar em coisas mais úteis para tu cair fora, né? Para tu fugir daí. Por enquanto, preciso descobrir tudo o que for possível sobre o Conde Drácula para que eu possa compreender melhor o que está se passando. De noite, talvez ele fale a respeito de si mesmo se eu dirigir a conversa nesse sentido. Contudo, preciso ter cautela para não despertar suspeitas. E aí temos uma passagem de tempo e ele continua. Meia-noite. Tive uma longa conversa com o conde. Fiz algumas perguntas sobre a história da Transilvânia e ele se entusiasmou com o assunto. Ao falar dos acontecimentos, especialmente das batalhas, parecia que ele realmente tinha presenciado tudo aquilo. Vocês sabem, vocês imaginam que idade o Conde Drácula deve ter, né? Explicou-me depois dizendo que, a um boiardo, o orgulho de sua casa e de seu nome é seu próprio orgulho. A glória e o destino desses são sua própria glória e destino. Quando se refere à sua casa, diz sempre nós, e fala no plural majestático, como se fosse um rei. Queria poder transcrever tudo o que exatamente contou para mim, pois a forma como fez isso deixou-me fascinado. Parecia que toda a história do país estava ali contida. Ele ficava mais animado à medida que falava e ia caminhando pela sala, passando a mão do bigode branco e segurando tudo que vinha à mão como se fosse esmigalhar com a própria força. Tentarei transcrever uma das coisas que me contou sobre a história do seu povo, com a maior riqueza de detalhes. 2 pontos. Diz o Drácula. Nós, os Cíclos, temos o direito de nos sentirmos orgulhosos, pois em nossas veias corre o sangue de muitas raças valentes que travaram lutas ferozes para a conquista. Aqui nesse local de raças europeias, a tribo úgrica trouxe da Islândia o espírito belicoso recebido por Thor e Odin e seus homens, os Berserkers. Nota: Berserkers eram guerreiros nórdicos ligados ao culto de Odin que lutavam arrebatados por um violento frenesi. Aqui nesse local de raças europeias, a tribo úgrica trouxe da Islândia o espírito belicoso recebido por Thor e Odin e seus homens, os Berserkers, que se lançaram com tanta gana nas praias da Europa, da África e da Ásia, também que os povos pensavam que eram lobisomens propriamente ditos. Lobisomens. Então tá bom. Também para cá vieram e encontraram os Hunos, cuja fúria guerreira varreu a terra como uma lava vulcânica até que os povos moribundos afirmassem ter nas veias o sangue das velhas feiticeiras, que, expulsas da Sítia, acasalavam com demônios no deserto. Tolos. Que demônio ou bruxo foi tão grande quanto Átila, cujo sangue corre em nossas veias? Ele ergueu os braços então e continuou. Segue o conde. Por acaso é de se admirar que sejamos uma raça de conquistadores? Que nos orgulhemos? É de se admirar que quando o magiar, o lombardo, o ávaro, o búlgaro e o turco alinharam-se aos milhares em nossas fronteiras, nós os fizemos recuar? Acaso foi estranho quando Arpade e suas legiões destruíram a terra húngara e nos encontraram aqui na fronteira?
Estranho, ou é de se admirar, que a Afonglalás foi concluída lá, que é Afonglalás, que é Afonglalás, é um termo húngaro para a conquista da planície da Panônia, também chamada de Bacia Cárpata pelos húngaros. Ok. E quando a invasão húngara avançou para o Oriente, fomos nós, os ciclos, que foram considerados parentes pelos vitoriosos magiares, e a nós foi confiado por séculos o dever de guardar a fronteira. Não, mais que isso, o dever sempre eterno de vigiar a fronteira, pois, como diziam os turcos, a água dorme, mas o inimigo não tem sono. Água dorme? Nunca ouvi falar desse ditado. Quem, além de nós, recebeu com mais deleite dentre as 4 nações a espada sangrenta, ou que atendeu mais prontamente o chamado de guerra hasteando o estandarte do rei? Quando foi redimida aquela grande vergonha de minha nação, a vergonha de Kosovo, na qual as bandeiras dos valáquios e magiares se rebaixaram à bandeira do crescente? Crescente, vamos lá. Crescente é uma referência ao Império Otomano, que tinha como um símbolo uma lua crescente e uma estrela. Uma lua crescente e uma estrela... a bandeira da China, né? Tô certo? Opa. Bandeira da China, bandeira da China, bandeira da China. Não, a bandeira da China é uma estrela grande com 4 estrelas à direita, num semicírculo. Então, esquece isso aí de semicírculo. Não sei que bandeira que eu tô lembrando. Vamos lá. Quando foi redimida aquela grande vergonha de minha nação, a vergonha de Kosovo, na qual as bandeiras dos valáquios e magiares se rebaixaram à bandeira do crescente? Quem, senão um homem de minha própria raça, que como voivode agora, mais um. Voivode é um título dado ao comandante militar em vários países eslábicos, ok. Então ele estava falando... eu já esqueci, puta que pariu. Quem senão um homem de minha própria raça, que como voivode atravessou o Danúbio e derrotou os turcos em seu próprio terreno? Um Drácula, com certeza. Uma pena que seu indigno irmão, depois da derrota, vendeu seu povo aos turcos e trouxe a vergonha da escravidão sobre eles. Sim, foi esse Drácula que inspirou outro de sua raça, muito depois que lançou suas forças pelo grande rio na terra dos turcos. Quando foi abatido, voltou e tornou a voltar muitas vezes, embora tivesse vindo sozinho do sangrento campo de batalha, onde suas tropas eram massacradas, pois sabia que no fim ele sozinho acabaria conquistando a vitória. Dizem que só pensava em si mesmo, ignorantes. De que vale o povo sem líder? De que vale a guerra sem um cérebro e um coração para conduzi-la? Depois da guerra de Mohacs, expulsamos o jugo húngaro e nós, do sangue Drácula, estávamos entre os líderes, pois nosso espírito não admitiria pois nosso espírito não admitiria o fato de não estarmos livres. Ah, meu jovem, os Ciclos e os Drácula, como sangue em seus corações, como seus cérebros e suas espadas, podem se gabar de feitos que os povos breves, como os Habsburgo e os Romanov, jamais alcançarão. Os Ciclos e os Dráculas podem se gabar de feitos que povos breves, como os Habsburgo e os Romanov, jamais alcançarão. Os dias de conflito terminaram. O sangue é precioso demais nesses tempos de paz desonrosa, e as glórias das grandes raças são apenas histórias que alguém conta. Acabou aí a fala do Drácula. Eu achei interessante. Drácula não é o nome do cara, é o nome talvez da família ou alguma designação, mas não é o nome dele, talvez seja só um sobrenome, né? E aí Jonathan continua aqui embaixo. Já estava quase amanhecendo quando fomos dormir. Nota: esse diário se parece horrivelmente com o começo de As Mil e Uma Noites e com as aparições do fantasma do pai de Hamlet, pois todas as conversas acabam ao cantar do galo. Boa observação, Jonathan, boa observação. A nota diz aqui embaixo, ó:
Ele está falando do livro As Mil e Uma Noites, em que a rainha Sherazade para de contar sua história a cada amanhecer na tentativa de permanecer viva. Ele está falando também de Hamlet, cujo fantasma do pai assassinado desaparece assim que o dia começa a clarear. Beleza. E aí, próximo registro do diário. Ele continua aqui. 12 de maio. Comecemos com os fatos. Fatos simples, concretos, verificados por livros e cálculos, dos quais não há dúvida. Entretanto, não os confundirei com experiências que necessitem das minhas observações ou lembranças. Ontem à noite, o conde veio ao meu quarto fazendo perguntas referentes a assuntos judiciais e procedimentos em certos tipos de transações. Eu havia passado o dia dedicado exaustivamente aos livros e, simplesmente para manter a mente ocupada, comentei sobre alguns casos que havia examinado em Lincoln's Inn. Havia um certo método nas perguntas do conde. Então tentarei transcrevê-las na sequência. A informação talvez possa vir a ser útil em algum momento. Ele quis saber, em primeiro lugar, se na Inglaterra é lícito uma pessoa ter 2 ou mais advogados. Eu respondi que quem quisesse poderia ter até uma dúzia de advogados, mas que não era aconselhável ter mais de um empenhado numa transação, já que só poderiam agir um por vez, e que a mudança de um profissional para outro, sem dúvida, seria prejudicial aos seus interesses. Ele pareceu entender completamente e em seguida perguntou se haveria alguma dificuldade de ordem prática em ter uma pessoa para atender os seus interesses bancários, por exemplo, e outra para cuidar do transporte de seus pertences, no caso de haver necessidade, em lugar que não fosse o da residência do advogado bancário. Pedi para ele explicar melhor para não correr o risco de transmitir informações erradas. Então ele disse: exemplificarei. Nosso amigo em comum, Sr. Peter Hawkins, que mora em Exeter, longe de Londres, compra para mim, pelo senhor, uma propriedade em Londres. Agora deixe-me dizer francamente, para que o senhor não ache estranho eu ter contratado os serviços de alguém que mora longe de Londres em vez de um profissional local. Fiz isso de fato para que o único interesse a ser atendido fosse o meu. Uma vez que um advogado local talvez pudesse querer beneficiar a si próprio ou algum amigo, procurei um escritório fora de Londres, esperando que trabalhassem somente para atender os meus interesses. Esperto, hein? Esperto, uma boa estratégia, né? Um advogado local que não seja muito honesto, que quer tirar mais uns centavinhos aí, né, dessa transação, ele pode acionar vários contatos que ele tem de vários tipos para ajudarem o advogado no pedido aí do Drácula, né? Então, trazendo alguém de fora para falar para lidar com essa transação num lugar que não é a residência dele, ele provavelmente não vai ter nenhum contato ali. Beleza. Agora, suponhamos que eu tenha muitos negócios e deseje, por exemplo, transportar mercadorias para Newcastle, Durham, Harwich ou Dover. Esses nomes são horríveis, pelo amor de Deus. Nesse caso, não seria mais conveniente que o trabalho fosse feito por alguém em um desses locais? Respondi que sim. Embora nós, advogados, tenhamos um sistema que prevê a transferência de um profissional da advocacia a outro, sendo possível realizar o serviço na cidade em questão, sob ordens de qualquer advogado. Nesse caso, não seria necessário contratar senão um único profissional para cuidar de seus negócios, sem preocupações. E aí ele perguntou ainda: mas haveria liberdade de atuar por conta própria, não é verdade? É claro, respondi. Tal coisa é feita frequentemente por homens de negócios que não desejam compartilhar os detalhes de suas transações com terceiros. Ótimo, disse ele, passando em seguida a fazer perguntas sobre as maneiras de ter suas exigências atendidas, expedir mercadorias e sobre os meios de se livrar de quaisquer dificuldades que pudessem surgir, evitando-as de antemão. Expliquei todas as possibilidades da melhor forma que pude e fiquei com a impressão de que ele seria um ótimo advogado, pois não havia nada que não tivesse pensado ou previsto com detalhes. Para alguém que nunca esteve na Inglaterra, e que pelo visto não estava acostumado a fazer muitos negócios internacionais, seu conhecimento
e perspicácia eram magníficos. Quando ele ficou satisfeito com as respostas às suas perguntas, por mim verificadas da melhor forma que pude nos livros disponíveis, ele se levantou de repente e perguntou: "O senhor escreveu, depois da sua primeira carta, ao nosso amigo Sr. Peter Hawkins ou a qualquer outra pessoa?" Foi com certa irritação que respondi que não. Eu não tive ainda a oportunidade de enviar cartas a quem quer que fosse. "Pois então escreva agora, meu jovem amigo", ele disse. "Escreva ao nosso amigo e a qualquer outra pessoa, e diga se quiser que vai ficar comigo durante mais um mês a contar de hoje." "Quer que eu fique quanto tempo?" perguntei, sentindo um frio no coração só de pensar na ideia. "Desejo muito e não aceitarei nenhuma recusa. Quando seu patrão concordou em enviar uma pessoa em seu lugar, ficou combinado que seriam levados em consideração os meus interesses, sem restrições, não é mesmo?" Tive que concordar. Afinal de contas, eu estava ali representando os interesses do Sr. Hawkins e não os meus. Precisava pensar nele, não em mim. Além disso, enquanto falava, o Conde Drácula deu a entender pelo olhar que eu era seu prisioneiro e tinha de fazer o que ele quisesse. O Conde viu sua vitória em minha mesura e seu domínio diante da preocupação expressa em meu rosto. Ele começou a se valer disso na mesma hora, mas de uma maneira suave e irresistível. Diz o Conde: "Peço-lhe, meu amigo, que só fale de negócios em suas cartas. Sem dúvida, seus amigos ficarão satisfeitos sabendo que o senhor vai bem e que anseia tê-los em sua companhia quando retornar para casa, não é mesmo?" "Não é mesmo?" Enquanto falava, o Conde me passou 3 folhas de papel e 3 envelopes. Os materiais eram todos extremamente finos. Olhei para as folhas, depois para o Conde, e notei seu sorriso sereno, com os caninos afiados sobressaindo-se sobre o lábio vermelho. Entendi que era como se ele estivesse falando em voz alta que eu deveria tomar cuidado com o que deveria escrever, pois ele leria tudo. Não é besta, né? Achando que o Conde é besta. Resolvi enviar apenas bilhetes formais por enquanto, mas quero compor uma carta mais longa ao Sr. Hawkins e para Mina em segredo, e para ela poderia escrever em taquigrafia, o que despistaria o Conde caso a descobrisse. Ao terminar minhas 2 cartas, sentei-me tranquilamente, lendo um livro, enquanto o Conde redigia as próprias correspondências, consultando diversas obras sobre a mesa enquanto escrevia. Por fim, pegou minhas 2 cartas, juntou as suas e pôs de lado os papéis em que escrevia. No momento em que a porta fechou atrás dele, inclinei-me sobre as cartas viradas para baixo na mesa e as examinei. Não tive nenhum pudor ao lê-las, pois em tais circunstâncias sentia que precisava me proteger de todas as maneiras possíveis. Uma delas era para Samuel F. Billington, no número 7 da The Crescent em Whitby. A outra Herr Leutner, em Varna. A terceira para o Coutts & Co., Londres. E a quarta aos Erhen Klopstock e Bilhelt, banqueiros de Budapeste. A segunda e a quarta não estavam seladas. Estava prestes a ler quando percebi que a maçaneta se movia. Voltei para o meu assento a tempo apenas de continuar a folhear meu livro, antes que o Conde entrasse na sala trazendo na mão ainda outra carta. Ele pegou os envelopes da mesa, selou-os cuidadosamente e anunciou virando-se para mim: "Espero que me desculpe, mas tenho muita coisa que fazer hoje à noite. Espero que encontre tudo o que desejar." E aí, chegando à porta, voltou-se para me advertir, após uma pausa: "Quero avisá-lo, meu jovem amigo, que, se sair destes aposentos, não deve de modo algum dormir em outra parte do castelo. É muito antigo, e as pessoas que nele dormirem sem prudência terão maus sonhos. Considere-se avisado. Se tiver sono, volte para o seu próprio quarto, ou para esses aposentos. Aqui ficará em segurança, mas se não tiver cuidado..." Ele interrompeu a fala de modo grotesco, mexendo as mãos como se estivesse lavando, né? Se não tiver cuidado, né? Sinto muito por você.
Compreendi a insinuação perfeitamente, mas duvidava que pudesse haver pesadelo pior que o mistério que me rodeava. Ah, Jonathan. Ah, qual é, Jonathan? Bom, passou mais um tempo aí e ele continua no diário. Mais tarde, confirmo o que escrevi, mas agora não resta mais nenhuma dúvida. Não terei receio de dormir em qualquer lugar onde ele não esteja. Coloquei o crucifixo na cabeceira da minha cama, imaginando afastar os pesadelos, e lá ele ficará. Quando o conde saiu, fui para o meu quarto. Um tempo depois, como tudo estava em silêncio, saí e me dirigi à escada de pedra, de onde podia olhar para o sul. Senti uma certa liberdade ao olhar para a imensidão do lado de fora, e embora me fosse inacessível em comparação com a estreiteza e a escuridão do pátio, diante da vista, senti que estava mesmo em uma prisão e desejei respirar ar puro, mesmo em plena noite. Começo a sentir os efeitos da existência noturna. Está destruindo meus nervos. Mais um aí com problema de nervo, né? A gente já tem a senhora Bennet no Orgulho e Preconceito, agora mais um aí com problema de nervo. Jonathan. Jonathan. Assusto-me com minha própria sombra e os pensamentos mais horríveis me dominam. Deus sabe que há um fundamento em meu medo aterrorizante aqui nesse lugar amaldiçoado. Fiquei olhando a bela paisagem banhada pelo luar levemente amarelado até quase amanhecer. Legal. Deve ter sido legal. Sob a luz suave, as montanhas distantes pareciam estar derretendo e as sombras nos vales e as ravinas ganhavam uma negrura aveludada. A beleza tão pura pareceu me animar. Sentia paz e conforto a cada respiração. Debruçando-me na janela, meus olhos notaram algo se movendo no andar de baixo, um pouco à esquerda. Vamos lá. Debruçando-me na janela, meus olhos notaram algo se movendo no andar de baixo, um pouco à esquerda. Pela posição dos aposentos, supus que o local indicava exatamente as janelas do quarto do conde. A janela em que eu estava era alta e profunda, dividida ao meio por uma coluna de pedra, que, embora mostrasse as marcas do tempo, ainda estava inteira, com exceção do seu caixilho. Me afastei do parapeito e olhei para fora atentamente. O que eu vi foi a cabeça do conde se projetando para fora da janela. Não vi o rosto, mas o reconheci pela nuca e pelo movimento das costas e dos braços. De qualquer forma, também não podia me enganar com aquelas mãos que observei em tantas oportunidades. A princípio, eu estava interessado e um tanto distraído. Afinal, qualquer coisa serve para distrair um prisioneiro. Mas meus sentimentos transformaram-se em repulsa quando vi todo o corpo do conde emergir da janela e descer vagarosamente, rastejando pela parede rumo ao abismo sinistro lá embaixo. Ele estava de cabeça para baixo, com a capa agitando-se ao vento, pairando no ar como asas enormes e negras. Não acreditei no que vi a princípio. Pensei que fosse uma ilusão causada pelo luar, alguma fantasmagoria bizarra e suscitada pelas sombras. Mas, com meu olhar atento, não havia dúvidas. Os dedos e pés das mãos agarravam-se aos cantos das pedras da parede, cuja argamassa estava gasta pela erosão dos anos. E então, usando toda a proeminência e iniquidade, descia com certa velocidade, parecendo uma lagartixa. Olha, credo, meu Deus. Que espécie de homem era aquele? Ou melhor, que criatura semelhante a um homem era aquela? Receio que o pavor sentido por aquele lugar horrível me enlouqueceria, e não haveria meio de escapar dali. Estou apavorado e não tenho como fugir. Sinto-me tão horrorizado que não ouso pensar. Meu Deus do céu. O maluco simplesmente se esgueirou castelo abaixo pela parede, parecendo uma lagartixa. Credo. Ai, meu Deus. Ó, esse último registro aqui tinha sido no dia 12 de maio. Isso aqui tudo que a gente leu aconteceu no dia 12 de maio. E ele continua somente no dia 15. Outra vez, vi o conde sair pela janela como um réptil. Desceu diagonalmente uns 30 metros e depois mais um pouco à esquerda. Ele desapareceu em alguma janela ou buraco. Quando não avistei mais sua cabeça, inclinei meu corpo para fora, procurando ter um ângulo de visão melhor, mas foi inútil, pois a distância era muito grande.
Vi que tinha saído do castelo e resolvi aproveitar a oportunidade para procurar ver mais do que tinha me atrevido a ver até então. Voltei ao quarto e, pegando um lampião, experimentei todas as portas. Estavam trancadas como esperado, e as fechaduras eram relativamente novas. Contudo, desci pela escada de pedra, chegando ao vestíbulo por onde entrei no castelo pela primeira vez. Verifiquei que podia abrir facilmente os ferrolhos da porta e desprender as correntes, mas a porta estava trancada e a chave não estava por perto. Devia estar no quarto do conde. Preciso aproveitar alguma ocasião em que deixe a porta aberta para entrar lá, roubar a chave e fugir. Continuei a examinar as várias escadas e corredores e tentei abrir as portas. Uma ou duas salas pequenas próximas ao saguão estavam abertas, mas não havia nada nelas. Somente mobiliário antigo gasto pelo tempo e devorado pelas traças. Contudo, finalmente encontrei uma porta no alto de uma escadaria que, embora parecesse trancada, cedeu levemente quando fiz força. Insisti e descobri que não estava realmente trancada, mas sim emperrada, pois as dobradiças haviam se soltado e deixaram a porta pesada, apesar da porta apoiada no chão. Era uma oportunidade única. Fiz mais força e, depois de muitas tentativas, consegui afastá-lo o suficiente para entrar. Estava agora em uma ala do castelo mais à direita que os aposentos em que eu tinha visto e um andar abaixo deles. Dava para ver pela janela que aqueles aposentos se situavam ao sul da propriedade e as janelas do último abriam-se tanto para o oeste quanto para o sul. Um gigantesco precipício jazia sob ambos os lados. O castelo foi construído sobre um elevado rochedo, sendo impenetrável por 3 lados, cujas janelas eram grandes e fundas a fim de que arcos e canhões jamais conseguissem atingir o interior, mas garantissem luz e conforto, algo que não é possível em locais que precisam ser defendidos. A oeste ficava um grande vale, e as colinas erguiam-se ao longe. Grandes cadeias de montanhas irregulares, com uma infinidade de picos e massivos rochedos juncados de freios da montanha e espinheiros que se agarravam às fendas e rugosidades da rocha. Era evidente que aquela parte do castelo foi ocupada pelas damas nos velhos tempos, pois a mobília era mais confortável que nos aposentos vistos até então. Ué, só quem precisa de um sofá confortável é mulher? Não entendi. Entendi, não. As janelas não tinham cortinas e o luar amarelado, que invadiam as vidraças losangulares, permitia que se vissem até mesmo cores, ao mesmo tempo em que amenizava a poeira abundante que dominava o local e, de certa forma, disfarçava os estragos do tempo e das traças. Aqui. Ah, tá. Meu lampião parecia ter pouco efeito diante do luar brilhante, mas estava contente por tê-lo ali comigo, pois havia uma solidão tão horrorosa naquele lugar que esfriou meu coração e estremeceu meus nervos. Mesmo assim, era melhor do que ficar sozinho nos cômodos, que passei a odiar devido à presença do conde. Após tentar controlar um pouco meus nervos, senti uma tranquilidade suave invadir meu ser. Aqui estou, sentado junto à escrivaninha de carvalho, onde nos velhos tempos é bem possível que uma bela dama também tenha se sentado para escrever. Com muito zelo e pudor, suas cartas de amor. Está aqui grafando em meu diário tudo o que aconteceu desde que eu fechei pela última vez no dia 12. É o século XIX, atualizando a força, a ancestralidade desse lugar. No entanto, eu falei 12 é o século XIX. No entanto, a não ser que minha intuição esteja enganada, os séculos antigos possuíam e ainda possuem uma força própria que a simples modernidade, entre aspas, esses jovens, não é capaz de destruir. E aí, mais tarde, na manhã, no dia 16 de maio, Deus conserve minha sanidade, pois é tudo que me resta. A segurança e a certeza de se estar protegido são coisas que ficaram no passado. Enquanto eu viver aqui, minha única esperança é não enlouquecer, se é que eu já não esteja delirando. Mas ainda é lúcido, é de fato enlouquecedor pensar em todas as coisas malignas que espreitam esse local pavoroso.
O conde é o que menos me apavora, e ele é o único a quem posso recorrer para me manter seguro, mesmo que seja apenas enquanto servir aos seus propósitos. Meu Deus do céu, meu Deus misericordioso, ajude-me a manter a calma, pois sem ela não conseguirei evitar a loucura. Estou começando a ver sob nova ótica certas coisas que antes me intrigavam. Até agora nunca tinha conseguido entender completamente o que Shakespeare pretendia dizer ao final de Hamlet. Não. Até agora nunca tinha conseguido entender completamente o que Shakespeare pretendia dizer ao fazer Hamlet dizer: "Minha louça, rápido, minha louça, preciso registrar." E nesse momento, sentindo meu cérebro desorientado, ou como se eu tivesse perdido o juízo, recorro ao meu diário em busca de tranquilidade. O hábito de repassar com precisão os fatos deve me acalmar. A misteriosa advertência do conde atemorizou-me quando foi feita e me atemoriza hoje mais ainda, pois, para o futuro, ele terá um terrível domínio sobre mim. Ficarei com medo até de duvidar de algo que ele possa dizer. Depois que escrevi meu diário e de felizmente ter colocado no bolso o caderno e a pena, senti sono. Lembrei-me da advertência do conde, mas senti certo prazer em desobedecê-la. Senti o cansaço vir, trazendo com ele a obstinação do sono. O luar me acalentava e a vastidão do horizonte lá fora trazia uma sensação de liberdade que me exaltava. Resolvi não voltar naquela noite aos aposentos sombrios, mas dormir aqui mesmo, onde certa vez as damas de outrora descansaram, cantaram e viveram docemente, ao mesmo tempo que sofriam no peito delicado a dor de terem seus homens em guerras distantes e impiedosas. Empurrei um grande sofá para um canto, de onde podia apreciar a bela vista para o sul e para o leste, e me preparei para dormir sem pensar nem me importar com a poeira. Inveja, viu? Inveja. Eu tenho uma alergia horrível, eu tenho uma rinite muito chata, e só de falar em poeira já me dá gatilho. Creio que adormeci. Novamente, tenho a impressão de ter adormecido, mas tudo que se seguiu foi tão real que agora, em plena luz matinal, não consigo acreditar que foi um sonho. Senti que não estava só. O aposento não se modificou absolutamente e eu podia ver, no próprio chão, iluminado pelo luar, as marcas que meus pés tinham deixado na poeira, iluminadas pela luz brilhante da lua. À minha frente estavam 3 jovens mulheres. Presumi serem damas da nobreza pelas maneiras e modo de se trajarem. Pensei que fosse um sonho, porque, embora o luar estivesse por trás delas, as sombras não apareciam no chão. O luar estava atrás delas, mas as sombras não apareciam no chão. Aproximaram-se de mim, me olharam durante algum tempo e sussurraram algumas palavras umas para as outras. 2 eram morenas, com narizes aquilinos, como o do conde, e grandes olhos escuros e vivos que pareciam quase vermelhos em contraste com o pálido luar. A outra era extremamente branca, com espessos cabelos loiros e pálidos e olhos cor de safira. Tive a impressão de conhecer aquele rosto, mas não pude me lembrar do local nem da ocasião. Todas as 3 tinham dentes extremamente brancos que brilhavam como pérolas no meio do rubi dos lábios volumosos. Em seus lábios havia algo que me deixava inquieto. A sensação que provocavam em mim era estranha, desejo e pavor mortal ao mesmo tempo. Senti uma vontade ardente que elas me beijassem com aqueles lábios vermelhos. Não devia escrever isso, pois algum dia Mina vai ler essas notas e sentirá ciúmes. Mas não posso mentir. E depois de sussurrarem entre si, as 3 mulheres riram. O som das risadas era límpido e musical, mas havia algo tão forte em seu timbre que seria impossível ter sido feito por lábios humanos. O som parecia intolerável. Parecia o intolerável tilintar doce de taças de vidro com água tocadas pelas mãos de um instrumentalista habilidoso. A moça loira sacudiu a cabeça sensualmente e as 2 outras a instigaram. Uma delas disse: "Vá, você primeiro e nós depois. Você tem o direito de começar." "Ele é jovem e forte", acrescentou a outra. "Há beijos para todas nós."
Fiquei paralisado. Você sabe o que beijo quer dizer, né? Nesse caso. Fiquei paralisado, olhando por entre pálpebras que quase se fechavam, sentindo a agonia de uma deliciosa expectativa. Não é isso que você está pensando, Jonathan. Vamos lá, Jonathan. A moça loira foi adiante, deitou-se em cima de mim e pude sentir sua respiração. De certa forma, seu hálito era doce como mel e produzia o mesmo efeito em meus nervos que sua voz, porém com um amargor que superava a doçura. Era um amargor agressivo, similar ao sentido no cheiro de sangue. Fiquei com medo de abrir os olhos, mas enxerguei perfeitamente. A moça ajoelhou-se, inclinando-se por cima de mim, e fiquei totalmente entregue àquele prazer maligno. Havia uma certa voluptuosidade que despertava excitação, ao mesmo tempo que repulsa. E quando ela arqueou o pescoço, lambeu os lábios como se fosse um animal, revelando que sua boca estava úmida e que sua língua vermelha deslizava pelos dentes pontiagudos. Ela abaixou a cabeça ainda mais até sair do alcance dos meus lábios e do meu queixo e parecia estar prestes a fechá-los em minha garganta. Subitamente parou e ouvi o som da língua dela deslizar pelos seus dentes e lábios. O hálito quente em meu pescoço. Houve um formigamento na pele de minha garganta, como acontece com a aproximação da mão que fará cócegas. Minha concentração voltou-se totalmente para o toque macio de seus lábios em meu pescoço, hipersensível, e em seus 2 caninos pontiagudos, que somente me tocaram e fizeram uma pausa. Fechei os olhos em langoroso êxtase e esperei. Esperei sentindo cada pulsar do meu coração. Entretanto, naquele instante a sensação mudou. Tive consciência da presença do conde e percebi que estava furioso. Abrindo os olhos involuntariamente, vi a forte mão agarrada ao pescoço da moça loira e com poder gigantesco puxou-a para trás. Os olhos azuis da dama sobrepujados pela raiva e os dentes brancos à mostra mordendo colericamente e as faces vermelhas ardendo de paixão. Mas o conde! Nunca imaginei tamanha fúria e ira nem mesmo nos piores demônios. Vi que seus olhos chamuscavam. A luz vermelha neles era fulgurante, como se as chamas do fogo do inferno flamejassem por trás das órbitas. O rosto estampava uma palidez macabra e as linhas de expressão estavam acentuadas, dura como cabos contraídos. As sobrancelhas espessas que se uniam sobre o nariz agora parecia uma barra de metal flamejante. Com um movimento de força implacável, o conde atirou a mulher para longe e empurrou as demais para trás com um simples gesto. Foi o mesmo gesto imperioso que presenciei ser usado contra os lobos. Com uma voz que, apesar de baixa, quase sussurrante, parecia cortar o ar e reverberava pela sala, ele as censurou. Como se atrevem a tocá-lo? Como se atrevem a pôr os olhos nele, sabendo que estavam proibidas? Afastem-se, vocês todas. Esse homem pertence a mim. Cuidado com a forma com que o tratam, ou terão de se ver comigo. Você jamais amou alguém? Exclamou a moça loira com uma gargalhada afetadamente áspera. Você não sabe amar. As outras a seguiram e gargalharam com tanta força que quase desmaiei ouvindo aquilo. Pareciam ser demoníacos risos de escárnio. O conde virou-se e, após olhar meu rosto atentamente, disse em voz baixa: Eu também sou capaz de amar. Vocês mesmas podem assegurar isso ao lembrarem-se do passado, não é mesmo? Agora prometo que, quando não precisar mais dele, vocês poderão beijá-lo à vontade. Vou embora, preciso acordá-lo. Há muito trabalho a fazer. E ficaremos sem nada para hoje? Perguntou uma das mulheres com um riso abafado, apontando para o saco que o conde tinha tirado no meio da sala. O saco se movia como se houvesse um ser vivo lá dentro. O conde fez um sinal com a cabeça em resposta. Uma das mulheres precipitou-se sobre o saco e o abriu. Se meus ouvidos não me enganaram, ouvi os suspiros e gemidos abafados de uma criança. Uma criança! Fechei os olhos horrorizado e, quando os abri, as mulheres tinham desaparecido com um horrível saco. Não havia... O relógio aqui apitou, tomei um susto. Beleza.
que descobrimos que o Homem do Saco, na verdade, é o Drácula. Não havia porta alguma perto delas e não poderiam ter passado por mim sem que eu percebesse. Foi como se simplesmente tivessem sumido sob os raios do luar e saído pela janela. Na penumbra lá fora, vi por um momento as formas sombrias e imprecisas se distanciarem até desaparecerem completamente. Então, o horror tomou conta de mim, perdi os sentidos e caí. Minha nossa. Bom, por hoje é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. No próximo, a gente já vai para o capítulo 4, as caixas de terra. Lembrando, se você chegou até aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder a continuação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.